Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Começo falando de Flamengo, hein? Andrés Pereira tá jogando muito. O Flamengo pegou o Cuiabá no domingo, ao vivo, exclusivo no Premier. Para ver como assinar, entra lá no premier.globo. E aquela tal saudade do Gerson? Gerson? Quem é Gerson? Nunca nem vi. E os títulos conquistados pelo Coringa no clube? Uma Libertadores, 2 brasileiros, são 8 no total. Brincadeiras à parte, a torcida do Flamengo, ela tem um carinho muito grande pelo Gerson, um jogador sensacional, mas o Andrés é bem mais completo e tem tudo para conquistar grandes títulos com a camisa do Flamengo e para ser um ídolo dessa nova geração. Ele tem uma batida na bola muito boa e isso vai nos ajudar bastante. Ajudou o Flamengo a vencer o Juventude na quarta-feira. Golaço, um gol de placa. Foi um gol de falta a Lazico, o maior ídolo da história do Flamengo. Dos 11 jogos que o Andrés Pereira fez até agora pelo time, ele foi titular em 9, já marcou 3 gols. O início de trabalho dele no clube já está sendo muito bom e poderia ser ainda melhor. Desde que chegou o Flamengo, o Andrés chutou 14 vezes no gol e a bola bateu na trave em 5. 2 delas só no último jogo contra o Juventude. Até no golaço de falta, a bola triscou na trave antes de entrar. É apenas o início da caminhada do Andrés no clube. Gerson, na passagem dele, fez 109 jogos e 7 gols. Qualidade para ir tão longe quanto o Coringa, o Andrés mostrou que tem. É um jogador diferenciado, né? Eu tô Andreasizado. Ai, que tuitada, hein? É? Que tuitada. Temos tela com o tweet? Temos aí? Tá preparadinha pra gente colocar? O Rodrigo Danchi de Abranches, que é VP jurídico do Flamengo, vice-presidente, falou o seguinte, ó. Quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, quando invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica a arbitragem por vídeo... Tá falando do Rodrigo Caetano. Tá falando do Rodrigo Caetano que lá socou, deu chute e tudo, né? A consequência só pode ser uma. Olha lá. Perda do mando de campo e punição severa dos invasores/agressores. Vamos aguardar o STJD. É o VP jurídico, é advogado, Rodrigo Danchi. Aí o Sérgio Sete Câmara, professor, presidente do Clube Ex-presidente. Ex-presidente, perdão, do Clube Atlético Mineiro, falou o representante do clube mais ajudado em todos os tempos pela arbitragem brasileira, cuja arrogância não lhe permite enxergar nada além do próprio umbigo. Ai, ai, ai. Se é no meu tempo de ginásio lá no fundo da classe, a gente gritava assim, ih! Vai ficar sem resposta! Ai, caramba! Ai, caramba! Vixe! Pessoal do fundo da classe era maldoso, hein? Queria ver o circo pegar fogo, hein? O circo pegar fogo. Olha, não deixava, Você sabe o que é isso não deixava. É o pessoal não admitia. Eu não deixava. Lá fora. Mas isso aí são velhas mágoas, né? Rapaz! Isso aí são velhas mágoas do José Roberto Wright, 1981. Aquele grande Flamengo em Goiânia. As expulsões dos jogadores do Galo. O Galo até hoje acha que poderia ter um outro futuro se aquele jogo tivesse... Jogo que era desempate de vaga na Libertadores em Goiânia, né? Num campo neutro. Reinaldo foi expulso, não foi, professor? A velha rivalidade Flamengo e Galo. Ah, muitas expulsões. O Wright expulsou Reinaldo, Éder, Chicão, Palinha. O jogo acabou porque o Galo não tinha número de jogadores, o Flamengo se engasgado até hoje na garganta do torcedor do Galo. É impressionante. Até hoje. O rancor é até hoje. Eu estou esperando a resposta agora
do Dunche. Ih, Dunche, vai deixar assim? Ele mandou, tomou de volta e agora tem a famosa tréplica, né? Mas aí tem uma diferença, que é um ex-presidente falando com um vice-presidente, um cara que tem uma atuação bastante ativa no Flamengo, na diretoria, e o Sérgio Sete Câmara... Mas o Sérgio Sete não tem tamanho para responder um negócio assim? Tem tamanho, mas eu digo que não é a diretoria do Atlético respondendo, mas de alguma maneira o Atlético está em volta do nome do Sete Câmara, não tem como dissociar. O Calil até hoje, quando fala, você entende, é o Atlético. Claro, não deixa de ser um representante, mas isso daí já é resultado do jogo de bastidor que está rolando há mais tempo. Quando o Flamengo se manifesta, antes de jogar contra o Bragantino, reclamando do VAR mineiro no jogo contra o Bragantino, da arbitragem mineira no jogo contra o Fortaleza, e aí o Atlético, quando se vê prejudicado, e para mim houve marcações bastante questionáveis no jogo contra o Santos, já faz um barulho enorme para contrapor, para não deixar barato. Fora que tem essa rusga aí que o Atlético não quis adiar jogo no campeonato também. Também. E tem disputa de poder na CBF, o Flamengo, né, enxerga no ex-presidente da Federação Mineira, que hoje, o Castelar Neto, que hoje é diretor da CBF, alguém que tem pretensões e pode vir a ser o novo presidente da CBF. De alguma maneira o Flamengo está disputando esse espaço, está puxando essa corda para o seu lado. Isso daí é jogo político, então o torcedor precisa, antes de embarcar nessa onda, vou xingar e tal, entender o que está acontecendo e que isso tem se tornado corriqueiro no futebol brasileiro. Basta a gente lembrar os embates também entre dirigentes de Palmeiras e Flamengo, quando disputaram a liderança no ano passado. Então isso é comum e faz parte da pressão que tentam colocar na arbitragem, de um time se sentir mais prejudicado que o outro, mas nesse momento são os dois principais concorrentes ao título brasileiro. E se está assim agora, imagina em reta final, imagina se o Flamengo reduz essa diferença para o Atlético. Imagina se eles chegam à final da Copa do Brasil. Também. Pode ser uma final. Então isso daí é o jogo de bastidor que vai rolar até lá, e essas trocas de farpas aí não são do nada ou despropositadas, todas são muito calculadas e os dirigentes têm se movimentado para tentar puxar a corda para o seu lado o máximo possível. Eu confesso que eu ainda prefiro ver as atuações de Gabigol, Bruno Henrique, Hulk, Nacho, Fernandes... Do que tuitada. Zaratio, Andréas Pereira, Arana... Mas isso pertence ao futebol, né? Isso pertence ao futebol. Pertence ao futebol. Pertence, como disse bem o Breler, e não é de agora, sempre existiu, né? Briga nos bastidores, briga política, pressão para cima de arbitragem, pressão para cima da CBF, um cornetando o outro. Isso existe, faz parte do futebol. Eu ainda prefiro ali a bola rolando. Eu gosto de ver o Galo e o Flamengo Abel. Diga, professor. E nesse caso aí tem uma diferença, que a gente sempre fala que pressão em cima de arbitragem é pro próximo jogo, não é em relação ao jogo que você está reclamando, né? Isso. Esse teve uma característica diferente. Essa pressão, bem ou mal, teve um efeito no próprio jogo. Veja o segundo tempo, eu até acho que o árbitro acertou nas marcações, mas ele estava evidentemente influenciado por esse chuta-porta aí, que foi desproporcional, né? Chamar de roubo, um lance que o puxão na camisa, eu até daria o pênalti, mas o árbitro tem a favor dele essa história dele achar que não exerceu, e de fato tenho dúvidas, eu daria o pênalti pelo puxão na camisa, mas eu acho que não exerceu influência na sequência da jogada. Se o árbitro pensou nisso, ele tem uma justificativa, não pode chamar de roubo, de ladrão, como o Rodrigo Caetano fez, fora a atitude violenta, né? Então foi desproporcional mesmo. Aí já passa do limite. O Galo ou qualquer clube tem direito de reclamar, fazer reclamação oficial. Mas isso tem que ter essa entrevista, mas não chutar a porta. Mas isso que o Danchi falou, tô com vocês nessa, mas isso que o Danchi falou é pertinente? Perda de mando, punição. É isso? Perda de mando? Ele virou o quê? Ele tá no STJD? Ele tá pressionando o STJD. Então, é bastidores. Ele já meteu uma pressão no STJD. Falou, aguardaram... Cadê aqui Vamos lá. Olha lá, ó. Quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, tentam invadir a sala. Tá na tela aí, ó. Tá na tela de novo, ó.
a prática da arbitragem por vídeo, a consequência só pode ser uma. Ele tá metendo uma pressão, ó. Perda do mando de campo e punição severa aos invasores e agressores. Seria uma punição ao Rodrigo Caetano, certo? Uma punição a ele. Não sei que tipo de punição que a gente vai ter. Afasta do estádio, não pode ir lá. Punição ele vai receber. Enfim, vai receber. Ok, agora, perda de mando de campo, eu tô imaginando assim, se o Danchi é advogado, ele é VP, se não, ele é advogado, e ele é VP jurídico do Flamengo, né? Ele deve ter olhado o regulamento do jogo, a regra e tal, que pode acontecer de punição, para alegar isso. Porque ele falou que está no aguardo do STJD. Ele está jogando uma pressão. Mas essa punição é prevista. Ela pode Perda de mando de campo. Ela pode acontecer. Ele está metendo uma pressão. Nesse caso, quando um dirigente se extrapola dessa maneira, e aí cabe ao STJD avaliar se, nesse caso, realmente é pertinente a denúncia, que ele vai ser denunciado pela Procuradoria. Isso daí não tem dúvida, porque a atitude realmente não é esportiva. O fato do Galo perder um mando nessa altura em que os dois disputam o título, e isso beneficiar o Flamengo, é só uma coincidência nessa história, né? O Dunche é um defensor da moral e dos bons costumes, é isso? Não, mas a gente... Ele não pensou nisso na hora que ele falou. A gente sabe que não é isso, né? A punição é prevista, mas aí o dirigente faz o que o William disse, tá botando a pressão já para... se vier um resultado diferente de perda de mando de campo, vai ter chiadeira do nosso lado. Então, o torcedor, muitas vezes, espera, mas por que vocês não se posicionam? Tem que mostrar que o Flamengo está certo, ou dizer que o Atlético está certo. Mas, nesse caso, o jogo de bastidor não vai ver a letra fria da regra. Ele vai tentar, necessariamente, defender os interesses do clube ao máximo possível. Então, nesse caso aí, é algo que a gente está muito acostumado a ver no futebol, que são dirigentes já fazendo até uma antecipação. Quando o Flamengo, por exemplo, o conselheiro, o Valim Vasconcelos, que também, como Sete Câmara, não é um dirigente, mas é associado ao Flamengo, faz uma postagem resgatando uma foto de dirigentes dos Menin, lá visitando a CBF, mas uma foto do ano passado, insinuando que o Atlético tem movimentado os seus pauzinhos na CBF. Isso daí também é uma forma de dizer, olha lá, já estão se movimentando para beneficiar, quando nada aconteceu, não tem nada plausível. Então é um jogo de bastidor que o torcedor, de alguma maneira, por mais que ele vá tomar o partido do seu clube, precisa estar atento, saber o que acontece, para não se influenciar também e achar que se seu time perder o campeonato é só por causa de arbitragem. E é um jogo de bastidor que prova o quanto a força de um incomoda o outro nesse momento. Sem dúvida. Era para o Flamengo, com o time que tem, até com a pontuação que tem, né? Com esses 2 jogos a menos, era para o Flamengo estar caminhando tranquilamente rumo ao histórico tricampeonato. Por que não está? Por causa do Galo. E da mesma forma, era para o Galo... Tá tranquilo. Tranquilo, caminhando tranquilamente para o fim de um tabu chatíssimo para o torcedor do Galo. 50 anos sem ganhar o campeonato. Era para o Galo já, era para as faixas, o chopp, o champanhe já estarem todos encomendados. Por que não estão? Porque o Flamengo ainda pode tirar esse título. Então... pelo jeito, está valendo de tudo. Estão usando todas as armas para um tentar atrapalhar o outro. Tem mais uma do Galo aqui. Eu ainda prefiro o campo, hein?